pessoal, professora Débora Lopes, sou professora de língua portuguesa. Estamos fazendo uma correção do vestibular da URGS de 2024 de ponta a ponta, as questões de língua portuguesa, é claro, né? E agora aqui a questão de número 6. Vamos lá. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. A autora usa os parênteses das linhas 18 e 19 para fazer uma alteração no argumento utilizado na sequência anterior. A autora usa a expressão "e vem agora o lado prático dessa conversa inicial", nas linhas 34 e 35, para assinalar ao leitor o momento de inserção de um subtópico relacionado ao tema do texto. A autora traz dados da cultura grega para argumentar sobre a força da palavra falada. A autora usa a primeira pessoa do plural para incluir o leitor na reflexão sobre o tema da qual se trata, e aí tem que marcar a sequência correta, certo? Antes da gente começar a corrigir, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa teu like, ativa o teu sininho, compartilha com a galera aí que está se preparando para o vestibular da URGS. Vamos lá então, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição o link do primeiro vídeo em que eu fiz a leitura do texto, tá? Se quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá para fazer a leitura completa do texto. Aqui nós vamos usar alguns trechos. Então vamos lá. A primeira afirmativa aqui está dizendo que a autora usou nas linhas 18 e 19 os parênteses, uma informação entre parênteses, para alterar o argumento utilizado na sequência anterior. Vamos ver o que diz, então, nas linhas 18 e 19. Desde as 17, para a gente poder pegar o contexto, tá? Assim como havia heróis excelentes na ação, havia aqueles excelentes na palavra. Entre parênteses, porque, para o épico, excelente em tudo, só Zeus. Bom, aqui nós já temos uma conjunção, né? Opa, voltamos. Aqui, a luzinha. Aqui nós já temos uma conjunção, a conjunção porquê. Alguém pode me explicar aí o porquê junto, sem acento, para que serve? Pessoas afiadas aí nos porquês. Porquê junto, sem acento, afirma, responde, certo? É uma conjunção. Aqui a gente já vê ela explicando. Mas para quem ainda não lembra, né, dos porquês, aí vamos ver todo o contexto. Está dizendo assim, que assim como havia heróis excelentes na ação, havia aqueles excelentes na palavra. Ou seja, nem todo mundo não era todo mundo perfeito em tudo. Alguns eram bons numa área, outros eram bons noutra. Porque para o épico, excelente em todas as áreas, só Zeus. Então está explicando, é apenas uma explicação, está afirmando, explicando, tá? Então não tem uma alteração de argumento aqui. Pelo contrário, está apenas afirmando, tá? Confirmando aquilo dali. O porquê, junto, sem acento, aí já vem uma outra aula, né? Uma aula de porquês. Porque junto, sem acento, ele serve para isso, para explicar, para afirmar, ele é uma conjunção, certo? Então, aqui é uma afirmativa. Então, aqui eu já tenho que marcar que está errado. Então, F de falso. Por quê? Porque aqui está dizendo que a autora usou essa informação entre parênteses para alterar o argumento. E não, eu vi ali que ela não está alterando o argumento. Ela está apenas afirmando, confirmando ou explicando, tá? Como vocês acharem melhor. Ficou compreendido, pessoal? Eu também poderia usar, né? Poderia dizer aqui que se está entre parênteses é porque é uma explicação, porque geralmente entre parênteses se usa para explicar algo que já foi argumentado anteriormente. Mas eu preciso ter mais atenção às palavras que estão dentro dos parênteses, tá? Porque, por exemplo, aqui começou com a conjunção porquê, que é uma explicação, né? Então, a palavra porquê que me leva a entender que está explicando, e não exatamente o parênteses em si. Vá que, né, entre parênteses tivesse escrito embora, e aí tivesse um outro argumento dentro. A palavra embora já me contraria, né, me contradiz daquilo que eu falei anteriormente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas palavrinhas que iniciam ali, tá? As conjunções que são usadas. Tem a conjunção de afirmação e tem aquela que vai contradizer aquilo que foi dito anteriormente, tá? Que é contrária. Então, eu preciso ter atenção a isso. Então, não podemos nos prender nesse fato de que se está entre parênteses é porque está afirmando. Porque eu posso me equivocar. Porque, de repente, a informação que está dentro do parêntese vai contradizer a informação anterior, tá? Então, sempre prestem muita atenção no que está escrito. Leitura, leitura e leitura, tá?
Vamos para a próxima, então. A segunda afirmativa diz assim: a autora usa a expressão "e vem agora" o lado prático dessa conversa inicial, nas linhas 34 e 35, para assinalar ao leitor o momento de inserção de um subtópico relacionado ao tema do texto. Eu sugiro, pessoal, que vocês, quem não leu ainda o texto completo, vai lá no primeiro vídeo que está na descrição aqui e faça uma leitura completa, tá? Para entender melhor. Mas vamos ver aqui o que diz, tá? Eu peguei todo um trecho para que a gente possa entender. E vem agora o lado prático dessa conversa inicial. Sem discussão, pode-se dizer que a palavra escrita é sustentáculo da cultura, embora não ouse supor que as sociedades ágrafas sejam excluídas da noção de cultura e que os textos de Homero, que então eram apenas cantados, não tenham sido sustentáculo de cultura no mundo grego, exatamente por onde chegaram os ao registro escrito. Bom, quem fez a leitura, por isso que é importante fazer a leitura, né, completa aqui deste texto para esta questão, porque o texto, ele inicia falando dessa dualidade, né, a importância da palavra escrita, da palavra falada, e fala das duas. E aí agora vai trazer um subtópico, exatamente como diz ali, um subtópico, que tem a ver com o tema, mas vai trazer uma valorização maior para a palavra escrita, para a escrita, tá? Então, sim, está correto, tá? A autora usa essa expressão exatamente para inserir um subtópico relacionado ao tema, porque a partir daqui ela vai falar, vai focar, né, na valorização da palavra escrita. E anteriormente ela estava falando, o texto inteiro falando sobre a palavra escrita e palavra falada. Então tem a ver com o tema, mas é um subtópico porque vai valorizar, né, mais a palavra escrita, né? Leiam lá o texto inteiro que vocês vão entender melhor, tá? Mas é sobre isso aqui. E vem agora o lado prático dessa conversa inicial. Então, a conversa inicial era falar sobre palavra escrita e palavra falada. E agora, né, vamos focar na valorização da palavra escrita. É como se tivesse escrito isso, porque se vocês lerem completo aqui, né, a partir daqui todo o texto, ela vai valorizar mais a palavra escrita. Então, sim, é um subtópico. Tá? Então, vamos marcar aqui que aqui é verdadeiro. Certo? Ficou compreendido, então? Agora, essas duas últimas afirmativas aqui já são questões que estão lá no texto, a gente precisa ler o texto, né? É mais para interpretar ali o que está no texto, tá? Falo novamente, sugiro, né, que leiam lá comigo no primeiro vídeo dessa sequência, né, que foi feita a leitura completa. Mas a gente vai retomar aqui, só para eu mostrar para vocês por cima como o que se vai afirmar ou não o que está escrito aqui, tá? A primeira afirmativa diz assim: a autora traz dados da cultura grega para argumentar sobre a força da palavra falada. E a outra está dizendo que a autora usa a primeira pessoa do plural para incluir o leitor na sua reflexão sobre o tema da qual se trata. Perdão. Tá, então, nós vamos voltar no texto e vamos ler, olhar por cima, tá, para confirmar, porque, como eu disse, não dá para trazer todo o texto cada vez que eu fizer um vídeo, né, sobre alguma questão aqui, porque é muito... fica muito extenso, né? Então, a gente faz a leitura em um vídeo só e agora, neste daqui, a gente só vai olhar por cima, tá? Para ver se confirma o que está escrito. Se a autora traz dados da cultura grega para argumentar, né, o uso sobre a força da palavra falada, e se a autora usa a primeira pessoa do plural. Vamos voltar lá no início, então. Rapidinho, ó. Então, vamos ver aqui, ó, de cara, tá? No momento em que abrimos o livro, nos pomos no reino da palavra escrita. Abrimos, nos pomos. Isso é primeira pessoa do singular, do plural, perdão. Primeira pessoa do plural, nós. Ela realmente, ela está falando nós. Ou seja, ela e o leitor, ela está incluindo o leitor nessa reflexão. Então, sim, a afirmativa, a última afirmativa ali sobre a autora usar a primeira pessoa do plural para incluir o leitor no texto está correta. Agora nós precisamos ver sobre ela usar a cultura grega, né, para essa reflexão também, para confirmar, né, para falar da língua falada. Então aqui ela está falando, ó, até o texto que a gente leu anteriormente ali, ó, assim como havia heróis excelentes na ação, havia aqueles excelentes na palavra, porque para o épico excelente em tudo só Zeus. E entre eles Homero ressalta muito
repetitivamente a figura do velho conselheiro Nestor, sempre a parte dos combates, mas donos de palavras sábias que dirigiam rumos das ações. Então aqui sim, ela está usando, né, a cultura grega para afirmativa. Vamos voltar lá. Aqui, tá? Então a autora traz dados da cultura grega para argumentar sobre a força da palavra falada. Vamos marcar. Sim, verdadeiro. E a autora usa a primeira pessoa do plural para incluir o leitor na sua reflexão. Verdadeiro. Então, qual a sequência, gente? Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ó, aqui, ó. A C. Tá? Então, a questão de número 6 do vestibular da URGS. Questão de número 6 de língua portuguesa do vestibular da URGS de 2024. A resposta certa é C. Certo? Deixa teu like, te inscreve se ainda não é inscrito, compartilha este vídeo aí com o pessoal que está se preparando para a URGS. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!